Um reino tenebroso nas mentes humanas. Como mortificar o pecado que mais te atrai? Toda lascívia, desejo mal por qualquer outra coisa que não glorifica a Deus, é um hábito depravado que continuamente inclina o coração para o mal. Em Gênesis 6, versículo 5, temos uma descrição de um coração no qual o pecado ainda não foi mortificado. Era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Em todo homem não convertido e aos que ainda não mortificaram o pecado, há um coração que está cheio de uma variedade de desejos ímpios, e cada um desses desejos continuamente clamando por satisfação. Vamos nos concentrar apenas na mortificação de um desses desejos. Pensar no pecado que mais te atrai hoje. É uma disposição forte, um hábito e profundamente enraizada, que inclina a tua vontade e os teus sentimentos para certa iniquidade em particular. Uma das grandes evidências de tal desejo mau é a tendência para se pensar nas diversas maneiras de gratificá-lo. Esse hábito pecaminoso opera violentamente, faz guerra contra a alma e busca tornar a pessoa um prisioneiro da lei do pecado. Ora, a primeira coisa que a mortificação efetua é o enfraquecimento desse desejo mau, de modo que se torne cada vez menos violento nos seus esforços para provocar e seduzir a pecar. Todos os desejos maus têm o poder de seduzir e provocar alguém a pecar. Porém, parece que não têm eles todos o mesmo poder individualmente. Alguns desejos maus parecem ser muito mais fortes do que outros. A ação violenta de alguns desejos maus é mais óbvia do que de outros. Paulo sublinha uma diferença entre a impureza e todos os outros pecados. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A mortificação efetua um enfraquecimento gradual dos atos violentos desse desejo maligno, de modo que seu poder para impelir, despertar, perturbar e deixar a alma perplexa seja diminuído. Isso é chamado de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Pense no homem pregado numa cruz. A princípio, o homem se esforçará, lutará e clamará com grande intensidade e poder. Porém, depois de certo tempo, à medida em que vai perdendo sangue, seus esforços se tornam fracos e seus gritos baixos e roucos. Da mesma maneira, quando o homem se propõe a cumprir seu dever de mortificar o pecado pelo poder da graça que opera nele, tanto no agir quanto no efetuar, há uma luta violenta. Todavia, à medida em que a força e a energia do desejo mau se esvai, seus esforços e gritos diminuem. A mortificação radical e inicial do pecado é descrita em Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Sem essa mortificação inicial e radical, realizada mediante a união com Jesus Cristo, como descrito em Romanos, uma pessoa não pode fazer progresso na mortificação de um único desejo mau. Uma pessoa pode dar pauladas no mau fruto de uma árvore, até ficar esgotada. Porém, enquanto a raiz permanecer forte e vigorosa, nenhum grau de espancamento impedirá a raiz profunda que produza mais e mais frutos maus. Essa é a tolice que muitas pessoas praticam quando se dispõem, com todo fervor, a quebrar o poder de qualquer pecado em particular, sem realmente atacar e ferir a raiz do pecado, como acontece quando um cristão é unido a Jesus Cristo. Sem isso, a mente é capturada e fica intoxicada pelo desejo mau. A tentação afeta o entendimento.
O Deus desse mundo cegou as mentes daqueles que não creem no Evangelho, para que não vejam a glória de Cristo. De um modo muito semelhante, cada tentação tira a clareza do entendimento do juízo. A tentação exerce o seu poder de muitas maneiras. A tentação pode dominar a imaginação e os pensamentos de tal maneira que a pessoa não pode pensar em outra coisa. Se uma pessoa é tentada, existem várias considerações que lhe poderiam trazer alívio. Porém, a tentação é tão forte que domina a mente e a sua imaginação. Ela é incapaz de se concentrar nas coisas que a libertaria. É como uma pessoa dominada por um problema. Há muitas maneiras de elaborar uma solução, mas ela está tão preocupada com o problema que está cega para as possíveis soluções. A tentação pode usar os desejos e as emoções de um homem para turvar sua mente, impedindo-o de pensar claramente. Sempre que uma pessoa permite que seus desejos e suas emoções controlem o seu entendimento, ele deixará de pensar com clareza. Muitas vezes a tentação cativará a mente de tal maneira que seus desejos e suas emoções você não será mais capaz de controlar sua razão. Antes de o homem entrar numa tentação em particular, é possível perceber que certo curso de ação está errado inicialmente. No entanto, quando a tentação chega e atua nos seus desejos, nas suas emoções, ele já não mais pensa claramente. Logo, estará pensando em maneiras de justificar ou se desculpar pelas suas ações pecaminosas. A tentação inflamará os desejos maus do coração de um homem, de maneira tal que eles controlarão a sua mente. Desejos pecaminosos são como fogo. A tentação é o combustível que os incendiará, de modo que fuja do seu controle. A razão humana frequentemente o persuadirá a refrear os seus desejos pecaminosos, lembrando das consequências do que ele pode fazer. Se o fogo da tentação agir nos desejos pecaminosos, a razão não mais terá capacidade de se prevalecer contra eles. Ninguém conhece a violência e o poder do desejo pecaminoso até que esse desejo se defronte com uma tentação adequada para ele. Até mesmo os melhores homens ficarão surpresos e assombrados com o poder de um desejo pecaminoso quando se depara com uma tentação adequada. Pense tão somente como o medo de Pedro o levou tão depressa a negar o seu Senhor. Você ousaria se considerar mais forte que ele quando enfrenta um inimigo tão poderoso? Tome todo o cuidado com o poder que a tentação tem de obscurecer a nossa mente. Corte a raiz do teu pecado e você conseguirá prevalecer contra essa iniquidade que tanto escurece os seus dias.